No próximo episódio do Baldan Connection, a gente recebe o Eduardo de Lima, agrônomo com experiência internacional e consultor agrícola na Farmacist. Ele vai contar como a agricultura de precisão e a inovação estão transformando o cenário da cana-de-açúcar na Austrália. Não perca essa conversa. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Baldan Connection, um canal de comunicação, de inovação, tecnologia transformado em ferramentas práticas do dia a dia. E hoje nós vamos estar recebendo um convidado internacional, veio de longe, hein? Olha, deve dar uns 13 mil quilômetros daqui lá, ou até mais. Até mais. É o Eduardo de Lima, natural de São Paulo, formado em agronomia pela Unesp, Jaboticabal, completou sua formação em gestão estratégica de pessoas, organização sustentável pela Fundace, em Ribeirão Preto, especialização em fisiologia vegetal. Ele iniciou a sua carreira atuando na produção de sementes de milho e, posteriormente, trabalhou na usina da Pedra aqui na região de Ribeirão Preto. Há 10 anos migrou para a Austrália, onde acumulou experiências diversas, desde trabalhos em fazenda de gado e leite, vendas em feiras e até a consolidação na consultoria agrícola, e atualmente trabalha na empresa Farmacist em Cairns, no nordeste de Queensland, com foco em cana-de-açúcar e agricultura de precisão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Eduardo. Você esteve com a gente no podcast, está no podcast e esteve com nós no workshop. A gente se conheceu lá atrás, né? Exatamente. Aqui quando eu fui com o Dr. Andrew, e a gente passou pela Pedra e você participou da reunião. 2013. 2013. E essa vontade da Austrália que a gente conversou, acho que da mesma forma quando eu fui para lá, foi a mesma coisa. E eu a gente conversando fiquei feliz que a gente que foi a passagem, como aconteceu comigo, de entusiasmar de ir para a Austrália, né? Sua simplicidade é cativante. E uma coisa muito legal, né, que eu percebi, a força de vontade e a luta sua como profissional, e a gente estava falando disso, como é que foi essa escalada, né? Começou na Pedra, fez um grande trabalho na Pedra, foi atrás de um sonho, foi para a Austrália, e daí uma coisa que deixa a gente feliz de ouvir a história, né? Que muita gente vai ouvir isso. Uhum. Você contar como é que foi lá na Austrália, como é que chegou, como é que foi o seu início lá? Não, tá certo. Primeiro, muito obrigado, né, pelo convite, parabenizar pelo evento que você fez aqui, a você, a Denise, seu time, muito, muito bonito, muito bacana, e realmente a história, assim, a gente vai construindo e vai vivendo. A gente não dá pra gente contar a vitória com as coisas, né, a gente tem que, na verdade, vivenciar tudo aquilo. E assim, eu fui para a faculdade, eu gostei daquela oportunidade, eu via muitos dos meus colegas tendo a oportunidade de ir para fora. Isso era muito caro, era muito complicado, né? Mas isso dava oportunidade. Quando você termina a faculdade com inglês, com aquela formação, você trabalha em qualquer lugar. E eu não consegui isso, infelizmente, eu não tinha oportunidade de fazer, talvez também um pouco de negligência. Na faculdade você está ali feliz, né? Não tem preocupação. Mas aí quando eu comecei a trabalhar, e aí teve o contato que vocês foram para lá, e aí ver que alguém de fora vem e pode falar, e você poder participar daquilo e entender um pouquinho, né, o mínimo que você conseguir entender. Eu acho que até consegui fazer uma pergunta pro Andrew lá. Não sei se eu entendi a resposta, mas eu consegui fazer a pergunta. Mas aí ver você falar o que você fez e como que você foi para lá, e assim, tem a possibilidade, né? E aí poder trocar contato, e foi uma coisa que eu fiz, né? Eu acho que quando eu cheguei lá, pulando um pouquinho, mas já volto, mas assim, quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu mandei um e-mail foi pro Andrew, né? Aí quando eu conheci algum dos contatos que a gente tem em comum, mandei mensagem para você também, te falei, porque a gente tem que realmente valorizar. São pequenas coisas, são pequenos momentos que a gente tem, pequenas oportunidades de ser cordial com uma pessoa,
te dá oportunidade muito grande. A gente não sabe o que a outra pessoa pode fazer por você, né. Então acho que eu aprendi muito isso durante a vida. E e isso que é bonito na sua história, né, eu estava falando dos seus pais, não concluiu o raciocínio, que uma coisa muito legal, né, disso, você honra pai e mãe, né, que é uma da é a segunda riqueza, todo mundo acha que é o dinheiro, né, mas é Deus, depois vem o honrar pai e mãe, né. É. E dentro dessas possibilidades, eu acho isso bonito da sua história, que você criou esse pavimento para chegar lá onde você queria, É. e depois de 10 anos hoje você trabalha como engenheiro agrônomo na Pharmacist, né, como consultor do mundo. É. Você vai falar das suas experiências na Indonésia, né, em outras partes do mundo. Uhum. Então é isso que é legal, isso que é bonito, assim, que eu acho que é cativante, né, é muito legal. E quando a gente pensa nisso, né, você contou uma parte da sua história quando você chegou lá, que você foi numa fazenda. Conta aquilo lá para nós, como é que foi? Como é que você chegou nessa fazenda para trabalhar lá? Eu cheguei então lá para fazer, né, para treinar, inglês, aprender o curso de inglês e para ser bem honesto, no curso de inglês, se você faz só aquele inglês mais simples, você faz um pouco de treinamento, aprendizado, mas se você não se esforçar, você só fica naquelas atividades, né. Então eu achei que eu precisava trabalhar e começar a trabalhar com gente também para poder treinar mesmo inglês. E eu tive uma oportunidade para trabalhar numa loja de café, num quiosque de café, fazendo café lá todo dia. E e aí a coisa interessante e como o mundo é pequeno no final das contas assim, a gente pode acreditar muito na humanidade ainda, uma das clientes que eu tinha nesse café, morava em frente ao café e ela todo dia que ela ia tomar o café, ela já aparecia na janela, me dava um tchauzinho, e eu sabia que o dela era um café grande com meio adoçante, e ela já chegava, já estava prontinho para ela ficava muito feliz. E conversava com ela, e ela começou a entender o que que a gente fazia, eu e a minha esposa, por que que a gente estava lá. E assim, eles tinham uma fazenda no sul da Austrália, que era de gado de leite, como investidores, e falaram: "Se vocês quiserem ir, vocês podem ir, assim, a gente pode tentar ajudar vocês". Porque na Austrália, quando você vai para lá, você tem um visto de estudante, que é uma forma de você poder estar lá. Mas o visto de trabalho exige um pouco de inglês, exige você ter a oportunidade de alguém te patrocinar. Requisitos, né, você São precisa desses requisitos requisitos. e não é tão simples. E isso eu estava com 3 anos na Austrália, menos de 2 anos na Austrália. E e aí nisso, passou-se o tempo, não foi dessa vez que aconteceu, e a gente ficava com aquilo na cabeça. Aí eu comecei a vender morango numa feira de lá, né. Então tinha que sair de manhã, buscar o morango na fazenda, dirigir 2 horas e ir lá vender. Aconteceu que essa mesma cliente passou a ser minha cliente na loja na barraquinha de morango. E ela veio com a mesma pergunta: "Como é que vocês estão aqui?" E o visto estava perto de acabar já, a gente não sabia o que ia fazer, vamos ter que voltar para o Brasil. "Não, vamos conversar lá com meu marido e vamos ver se vocês podem ir para lá". E deu a oportunidade da gente se mudar para lá para o sul, para trabalhar, né, na desculpa, na fazenda de gado de leite. Desculpa. Tá tudo bem, tá tudo bem. E deu pra gente a vida pra gente lá na Austrália, né. Quando você reflete sobre é pesado. É. Porque foi uma batalha, né? Júnior foi, você sai, assim, você se forma, você tem bastante opção e não é simples, assim, né, você vai trabalhar, você tem um emprego estável, você tem um plano de carreira, às vezes, né, e quando você chega nessa situação e você realmente dá um passo pra trás, e acho que muita gente pensa o passo pra trás como uma coisa depreciativa. Pra mim foi pra chegar mais longe. Então desculpa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Um É, passo para trás que você deu, olha onde você está hoje, né, onde você está hoje, né. Hoje onde você eu falo que não existe, eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. E você correu, atingiu,
E isso faz parte da... Não existe grandes vitórias com pouco sacrifício, né? Então é isso que... E essa emoção que vem, né, Eduardo, ela é natural, eu falo que são lágrimas de emoção, de superação, ficar longe de casa, ficar longe dos pais, né? Não é para qualquer um, não, porque o sonho todo mundo tem, mas poucas pessoas têm coragem de abrir mão de várias coisas para chegar. Isso. Você trabalhava numa das melhores empresas do setor, a Usina da Pedra, todo mundo quer trabalhar no Grupo Pedra, quem começa a trabalhar, e você estava lá já, né? Mas você enxergou essa possibilidade. E de novo, assim, sabe, Júnior, pessoas muito boas, né? Eu não posso reclamar disso. Eu sempre tive, na minha vida inteira, sempre tive pessoas que incentivaram a fazer o bem, a entregar o bem para as pessoas, né? Então, meu pai não tinha estudo completo, né? Minha mãe, ela estudou depois e ela sempre forçou em mim, na minha irmã, que a educação é o principal. E aí a gente tinha muito pessoas da nossa convivência que nos ajudavam, assim, né? Tipo, incentivando e pegando na mão mesmo para fazer. Eu lembro de uma pessoa do prédio que meu pai trabalha, que foi lá e me levou para inscrever para o vestibular. Ele exigia que eu fosse inscrever para o vestibular. E ele, no dia que eu passei em uma das faculdades, ele chorou na minha frente também. Que legal. Então Você é um divã aqui, ó. Enfim, cheguei lá na fazenda de gado e eu não sabia quantas tetas tinha a vaca. Pra ser sincero, pra trabalhar com ordenha lá, né? Mas fui bem recebido, tive as oportunidades, aprendi muito, dirigia trator, fazia silagem, tirava o leite das vacas e fui ganhando a confiança, né, do gerente, do pessoal, ao passo que em um período já de probação, já consegui o visto de residência para morar lá na Austrália, para poder viver lá permanentemente, né? E a gente já teve o nosso primeiro filho logo depois, e aí teve a oportunidade de eu virar gerente da fazenda. Então, num período de 3 anos que eu estava lá, eu saí de alguém que não sabia daquilo ali, não conhecia nada daquilo, e comecei a gerenciar uma fazenda de gado leiteiro orgânico. Então tinha algumas peculiaridades lá. E a gente tava assim, satisfeito. É um trabalho pesado, um trabalho que não tem muito do australiano querendo fazer aquele trabalho. Então tem a demanda de pessoas de fora e geralmente eles têm filipinos, têm neozelandeses. Eu acho que essa emoção que você teve, né, é retrato de todas essas superações, esses desafios. Você não conhecia quantas tetas tinha uma vaca lá, você não conhecia. Você foi trabalhar em Victoria, um lugar frio, né? Tinha o problema da língua, a discriminação que você contou, né? Não dos donos, mas do gerente que você virou, depois você virou gerente, então é natural, mas quando você olha para isso, valeu a pena? Ah, valeu. Valeu. E eu sempre penso, se você não faz, como é que você vai saber como seria, né? Eu posso falar que eu sei porque eu passei por aquilo. E é isso mesmo, assim, essa pergunta mesmo, valeu a pena, e todo dia eu sei que valeu a pena. E tem dias que você pensa que não tá valendo a pena. Acho que a gente duvida, né? A gente, em qualquer passagem, a gente vê, você duvida da fé, duvida de tudo. Mas ao mesmo tempo você vê alguma coisa que te motiva, né? Sim. E foi isso que aconteceu comigo no caso, assim, eu saí da fazenda, para ser honesto para você, Júnior, que a gente estava num lugar muito isolado para ter o segundo filho durante o Covid, então era difícil. E eu passei a entender que, assim, na família a gente tem que também pensar um pouco nisso, né. Tem que buscar esse equilíbrio. Dali você já subiu para Queensland? Farmacêutica, Já virou consultor. Isso. Fez os contatos e começou a trabalhar. Exatamente. Você tem algumas fotos para mostrar aqui? Da farmacêutica? Isso, tem algumas do coisas seu trabalho. Tenho sim. Você queria mostrar pra gente, né? Elas vão pôr na tela, eu acho. Aqui, ó. Aí, aqui, por exemplo, começar agora a falar um pouco da parte já em Queensland, né? como é que contar essa história que você fez lá e compartilhar conhecimento com a gente. Lá, o meu trabalho inicialmente era realmente conversar com produtores e
contratá-los para projetos que a gente faz, né? Com projetos de sustentabilidade. E aí uma das coisas é chegar no produtor, conversar, e aí, de novo, aquele processo. Não fala, não é dali, não é da região, não conhece ninguém, mas aí a gente vai Muda encontrando, o sotaque. muda o sotaque muito, a velocidade da fala, mas aí você encontra pessoas muito boas, né, que te recebem muito bem. Esse exemplo, por exemplo, aqui o Doug, que é um produtor que eu tenho muito contato lá, sempre muito solícito, sempre muito aberto, desde o começo. E aí, você trabalhou no Brasil, como é que é lá? Então, isso desperta muito nos produtores. E isso é uma coisa que a gente tem que usar a nosso favor também, né? Na nossa comunicação com eles. E assim, experiência que eu vivi, eu passei pela usina, é assim que fazia lá, é assim que funciona. Então eu consegui criar esse vínculo com alguns produtores de uma forma que eles são abertos e interessados em ouvir coisas que eu vivi. E eu passei 6 anos sem trabalhar com isso. Nesse período da Austrália, eu fiquei 6 anos fora da indústria. Então eu tive nessa oportunidade de começar a trabalhar na Pharmacist uma redescoberta, né, daquilo, porque eu perdi o boom tecnológico que estava acontecendo no Brasil, o final do corte manual na cana-de-açúcar na maior parte do país, a mecanização começando a ficar forte, eu perdi isso. E aí como é que eu recupero isso, né? Mas aí tinha o assunto da aplicação de maturador, que pro diretor da empresa era muito legal, porque eles não conseguiam convencer ninguém de colocar maturador, mas que o CCS, que é o ATR que a gente tem aqui, e aí como é que faz para subir aquilo? Então tem estratégia, tem o que fazer. E foi em cima disso que a gente começou a cativar as pessoas um pouco e falar. Aí eu gosto de conversar, né? Eu adoro, eu chego lá, começo a falar de tudo, da vida, de tudo. E eles gostam dessa atenção também. É. E passa a dar confiança neles. E eu tive contato com esse tipo de produtor, realmente eles são amigáveis, eles querem saber, e na nossa vida tem, vamos falar, essas pessoas, esses anjos, vamos Hum. falar assim, que acontece, que você teve, o principal trabalho que você fez com o Doug foi com modos, tudo começou com modos? Não, Não, com recomendação agronômica mesmo, tudo, tudo, com do manejo questão. de cana, É, desde do por controle. exemplo, uma coisa legal com ele, Júnior, é a calcário, a calagem. Ele fazia já calagem, ele tem uma maquininha que ele mesmo que aplica, mas a gente conseguiu conversar com ele de fazer uma taxa variável de calagem. Que legal. Construir na máquina dele, que já era movida a engrenagem na roda, fazer uma taxa variável. E aí ele: Entendi. "Não, eu quero essa ideia, vamos tentar". Eu faço experimentos com ele de bioestimulante. Vamos fazer, não tem problema. Redução de nitrogênio por causa da barreira de corais que tem lá. O que você quiser fazer, vamos fazer. Vamos pôr mais potássio. Ele é aberto, tem muitos deles que são muito abertos, assim, e muito, assim, vamos, ele já deu um pedaço da fazenda para eu, assim, é seu, você pode fazer o Você que tem você uma área quiser. experimental lá. Eu falo para ele que na hora que ele quiser parar, eu toco a fazenda para ele. Mas tem isso, tem gente muito aberta, então é um exemplo muito legal que eu tenho lá, mas o E trabalho uma realmente região linda, né? ali, Aquelas montanhas no fundo e essas é, planícies lá, aquela ali atrás é a Pyramid, que é é a o pi ponto turístico lá de Gordon Vale, que é uma cidade do ladinho de Cairns, né. é. E uma área de alta produtividade. Ele é uma 110, 115 toneladas por hectare, então É um produtor exemplar, não é um padrão lá. muito profissional, né. Entendi. Então isso também é bom, encontrar pessoas profissionais que aí você consegue ter um parâmetro também, né. E desenvolver o seu É, trabalho, né, isso tem que ter o terreno para fazer é. isso, né. E aquela questão, de você criar a grande maravilha da empresa que eu trabalho, ela é uma empresa familiar, e ela Ela é deixa familiar, ela deixa a gente se comportar de uma forma familiar, então eu tenho uma liberdade para lidar com esse produtor, que não é o mesmo padrão que eu vou lidar com outro produtor, eu tenho essa flexibilidade, que é muito bom. Então, facilita muito o convívio, né, assim, de ligar para um produtor que a mãe está doente, saber como é que está a mãe, essas coisas, isso é muito gostoso, isso é muito entendi. positivo. Aqui no Brasil isso não é muito comum, como a Pharmacist, né. Não, Lá na Austrália, já é mais comum, né, a extensão. a extensão e você formar uma equipe de Uhum. profissionais para dar assistência em várias frentes de trabalho dentro do cultivo de cana. E é comum os australianos, assim, algumas empresas, não só australiano, entre outros, que presta serviço em outros lugares do mundo, Isso, principalmente na Oceania ali, né, na Ásia, né, é, Oceania, é. Ásia, né, na Papua. Você lá na Pharmacist, como é que é a Pharmacist?
A gente então, realmente uma empresa assim, um pouco de Prestadora de pesquisa, prestadora de serviço. serviço e extensão, com foco na agricultura de precisão e sustentabilidade. Então, projetos que levam isso são projetos que a gente participa, né? A questão da barreira de corais. A barreira de corais na Austrália, Júnior, fez com que muita coisa se transformasse e muitas empresas tiveram a chance de poder trabalhar com isso, de forma de criar ferramentas para preservar a barreira de corais e evitando a diminuição da produtividade. Então essa é uma sacada muito boa, porque tudo bem, você tem que mudar uma atitude, mas a gente não quer que você se prejudique, a gente quer que você continue fazendo o que você está fazendo, mas só de uma forma mais consciente. Então acho que esse é um recado muito bom de se passar, sabe. E é hoje a conversa do mundo hoje é isso, é sustentabilidade. Não só abraçar árvore, não só manter árvore, é você fazer uma forma que dentro da sustentabilidade, é ele poder produzir, ter lucratividade, você reduzir os seus impactos negativos para o meio ambiente e fazer com que aquilo ali seja uma forma que a sociedade possa participar daquilo de uma forma positiva. E isso se faz, isso se tenta bastante. E aí a tecnologia hoje, os drones, outras diversas tecnologias, se tornando mais democrática como elas estão, permite que isso aconteça, entendeu? Então o nosso trabalho lá é em cima disso. A minha visão de trabalho é você transformar positivamente deixar sua pegada positiva, sabe, aquela, pegada ambiental que fala, mas você deixar um negócio positivo que vai poder continuar depois. A ideia de uma empresa como a Pharmacist dentro de um projeto, é você fazer aquela transformação e aquela transformação ficar. Esse que é o negócio, não é você fazer um negócio que vai acabar o projeto e parou. Não, é fazer mudanças que fiquem, que o Lawrence faz, criar um conceito para ficar. Entendeu? Utilizar novas ferramentas e utilizar aquilo a benefício do próprio produtor, da própria produção e sempre buscando, melhorar, né. Então é isso que a gente faz lá. Interessante. E você tem mais algumas imagens aqui mostrando, Tenho, né? tenho, tenho sim, Falando disso aqui, já falando em em tecnologia, em tecnologia. inovação, essa aqui é muito legal que nós estamos falando de geotecnologia também. Uhum. Aí quando você, que é essa imagem? Isso aqui é uma plantação de malaleuca, que é o tea tree. Que é um óleo, a gente tem um óleo que é um óleo essencial muito forte, que tem uma ação, desinfetante, e tem algumas propriedades muito interessantes, e é nativo da Austrália. Então alguns produtores eles tiveram um projeto para poder desenvolver, melhorar, né, a tecnologia dentro da produção, e aí uma das ideias que a gente teve, esse produtor ele tinha problema com a irrigação dele que quando parava ele tinha que sair com a motinha dele, andar todo o talhão e para encontrar onde estava o problema. E aí, ele falou: "Será que dá para fazer alguma coisa diferente?" Então a gente tentou com um drone, numerar cada uma dos sprinklers dele, e o drone voando a 15 metros, com o Phantom fora ainda, você conseguia ver exatamente qual que não estava funcionando. Então a gente conseguia georreferenciar ali onde ele estava, ele sabia que terço pelo menos ele tinha que ir lá para corrigir o problema, sem ter que se molhar ou mesmo deixar ele não tem que deixar o irrigador ligado, ele pode ir quando está desligado, consertar e voltar aquilo ali. Para ele facilitou a vida dele. Entendeu? E é uma tecnologia nova, é um produtor já mais idoso, mas aí atraindo o filho dele para trabalhar com ele, tem essa opção de fazer alguma coisa que o drone com uma forma muito simples, né, que não é nem para aplicação, um spray, mas poder visualizar o que está Uma acontecendo, vistoria. uma vistoria. Como a gente faz com desses aqui Isso, para planta daninha, você fez essa adaptação isso, na irrigação para ver onde está tendo os problemas. exatamente. E foi muito legal, e a gente criou esse daqui no QGIS, né, o QGIS, para poder fazer essa visualização, então ele tem um mapa de todos os bicos, todos os aspersores dele, que terço que ele tem que ir, e fica muito mais fácil, entendeu? Aí ele fazia ele ligava a câmera, Enquanto passava estava e ele ia funcionando e sabia marcava qual que qual era. que era o problema. Olha que legal. Então foi muito interessante isso daí, essa ideia. E é aquela ideia que uma coisa muito legal da Austrália, você consegue ser criativo e usar a criatividade para fazer isso. Aí surgiu uma ideia, uma conversa e você tentou isso daí lá. Isso aqui também é outra forma que a gente usa, né. A Austrália, a região de Cairns tem um problema, Júnior, muito grande, porque assim, você tem hoje os satélites, você pode usar satélite, informação para saber o que está acontecendo, só que a gente tem muito índice de nuvens lá. Então tem satélite gratuito que você consegue utilizar, o Sentinel, só que quando está com nuvem,
ele você Não não consegue consegue ver captar a nada. imagem. Então você perde qualidade. E assim, a gente tem às vezes um mês inteiro sem uma imagem nítida, porque Por causa das nuvens, tá impactado com isso. Então o drone veio como essa ferramenta pra gente. Vamos ver o que está acontecendo. Quando tem enchente, vamos ver qual que é a área que está com dano. E identificação de plantas daninhas, mas para várias outras coisas relacionadas à produção. E aí virou uma ferramenta muito legal de usar, de você poder observar o que está acontecendo e criar uma estratégia a partir disso, né? Então ficou também muito legal. Dá para o trator andar lá, dá para um trator autopropelido com alto espaço lá, andar, dá, mas aí vai gastar combustível, vai criar compactação, porque pode estar muito úmido. Pelo menos nessa situação você consegue definir, você consegue prever o seu prejuízo, Entendi. entendeu? Então, para isso se tornou uma ferramenta muito legal. E, e a gente aprendeu. Lá, o drone você tem que ter licença, mesmas coisas aqui, tem que registrar o drone. Eu sou um piloto de drone até 7 quilos nesse caso. Então tem essas restrições, essas regras, não pode voar em cima de pessoas. Mesma coisa. Simples, mas mesmas coisas, entendeu? Aqui já foi quando a primeira vez eu fui fazer a aplicação de maturador. Que eu tinha um produtor, o Doug estava lá no caso, né? Aqui é na região de Gordon Bay. Naquela mesma bloco que eu apresentei primeiro, é o lado contrário. Aqui o rio tá ali embaixo. Então, se você prestar atenção, olha só as montanhas. Você vai ligar pro avião e ir lá, o cara vai falar, não vou. O talhão é 4 hectares e meio. Como é que você vai carregar um avião para fazer até um experimento, no caso, com drone? O cara vai dar risada de você. Ele não vai fazer, não é operacional. Você não consegue fazer. O drone permitiu isso. O drone me permite convencer um produtor com um maturador que eu faço metade do talhão com e sem, e ele consegue tirar lá 1,5 kg, assim, 1,5 kg de CCS, né, que seriam 15 quilos de ATR, e ele consegue ver isso, e ele consegue ver a aplicação acontecendo, que é outra coisa muito interessante. O drone permite que o produtor esteja ali do lado e ele vê exatamente o que está acontecendo. Que o avião nem sempre faz isso, o avião vai quando dá lá, porque tem uma demanda muito grande. Eu vou mostrar aqui. O vídeo. É. Olha, olha que interessante, né? Você aplicando modos. Na época lá, eu lembro que em 2006, quando eu fui lá, o Lawrence estava fazendo os laudos trabalhando com modos. Exatamente. E você viu quantos anos isso? Então, 20 anos praticamente, a gente não consegue ainda fazer com que isso seja uma ferramenta amplamente utilizada. Você vê como é que é o avanço da tecnologia, como essas ferramentas melhoram. Eu tenho um vídeo, na época, que eu não conhecia, em Gordon Bay, 2006, pessoal fazendo com helicóptero. Porque era uma opção, por causa das montanhas no fundo, né? Mas olha a dificuldade hoje, depois de 19 anos, né? 2006 ali, praticamente. Aí olha que interessante, eu conheci você aqui, mas trabalhando lá, e olha a tecnologia, que evolução, hein? Legal demais. E olha que interessante isso, Júnior. Isso daí é 2023, certo? Em Certo. 2023 você já estava com a sua empresa de operação de drone. Tava de 2020 a gente começou. Era novidade aqui? Já? Não era mais, né? Em 2023? Em 2023 Já não. era, todo mundo já conhecia, já via isso. Já. Essa aqui é o que aconteceu em 2023. Uma primeira aplicação de drone na região ali, na fazenda desse produtor. Entendi. Entendeu? As pessoas ali, ó, fotografando. Chamava atenção. Chamava atenção. Uma novidade. E o que é interessante você pensar assim na Austrália, tudo, mas é que talvez também não fosse a necessidade. Eu acho que a gente tem um negócio muito legal que se você não cria necessidade, se você não conhece, você não tem a necessidade, entendeu? A partir do momento que você começa a conhecer, você tem aquela ferramenta e você pode usar mais, você começa a confiar naquilo. Acho que vocês passaram por isso. Como é que você vai aplicar 40 litros, por exemplo, se você está aplicando 300 no dia a dia? Ninguém confiava, confiava. Como que você vai garantir que vai fazer 6 ruas ali se você não está passando, só está passando em cima? E aí você consegue visualizar aquilo, começa a criar um novo conceito. E isso está acontecendo. Isso tem acontecido. E aí virou a ferramenta para todo mundo, porque chega no mês de dezembro, janeiro, chove. E eu estou falando não é 1.200 milímetros, é 4.000 milímetros em algumas regiões. Distribuído em quantos meses? Em 4 meses. 4 entendeu? meses. Mas Muita água. Com um mês de fevereiro que eu tive ano passado de 1.600 milímetros no mês. E às vezes concentrado em 5, 6 dias.
entendeu? Aí como é que você vai entrar num piquete desse? Cana vai ficar embaixo d'água, você não consegue dirigir, cana já tá grande. E aí começa a ter incidência de mato, porque você e aí o que que acontece? Choveu, 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 vem o sol, a cana vai embora. E o mato junto. O mato junto. E aquilo que você estava esperando Adubação. adubação você conseguiu fazer antes, geralmente, porque a adubação eles fazem até novembro, dezembro, ali no comecinho já terminaram. Lá, porque lá é um pouco diferente, eles não adubam logo após a colheita, né? Nem sempre, Eles estendem mais estende sempre. pouquinho. Inclusive o herbicida também, né? Eles aplicam mais produtos mais chegando na úmida. Não tem o hábito da gente fazer a pré-emergência. Alguns no plantio eles fazem, para plantio eles fazem para emergência. Na soca. Na soqueira, algum ou outro, porque dentro de algumas coisas de qualidade de água tem isso, né, eles falam que, assim, se você faz o knockdown, que é só o de contato ali para matar, tem um pouco tem menor resíduo. Então para a qualidade da água é muito positivo lá, mas às vezes você precisa fazer, e quando precisa eles acabam indo. Mas aí quando chega nessa época de janeiro, que a cana até janeiro, até chegar a chuva, a cana tá demorando para sair, o mato também não tá lá, então você não consegue fazer nada, ele não vai resolver. E aí quando começa a chover você não consegue mais entrar. E aí com o drone ficou uma ferramenta muito fácil, muito simples de trabalhar. E aquele negócio que vocês fazem, que eu acho muito legal, de você mapear aquele no ano anterior, você já sabe onde está o problema. Quando acontece essa mesma época, você já sabe onde você vai ter que tratar. Isso diminui o tempo, o consumo de tempo, que é muito. Eles não quantificam as pessoas, e aqui no Brasil acho que é a mesma coisa, não se quantifica o tempo. Você não precifica o tempo. O produtor não tem salário. E ele deveria ter, ele é um funcionário da empresa dele. E esse tempo que ele gasta com operações que são hoje desnecessárias, porque a gente tem ferramenta para fazer, eles deveriam estar contando, porque pagar para alguém fazer um serviço nem sempre significa que você está gastando mais, porque você ainda tem que gastar com combustível, com o tempo que você não está fazendo outra coisa, que você vai ter que de repente contratar alguém para fazer mais caro do que você faria. Enquanto com uma ferramenta que você tem lá, você já tem mapeado, você não vai ter que gastar esse tempo mais. Entendi. Entendeu? E aí tem um produtor lá que ele já falou: ó, janeiro eu não faço mais nada, é esse mix que eu uso, eu sei onde é o problema, já está mapeado, vai aplicar lá, pronto. Resolveu, não tem dor de cabeça. Ele sabe que ele pode sair de férias se ele precisar em fevereiro, março, abril, a cana dele vai estar no lugar que tem que estar. A realidade, então, da Austrália, quando a gente pensar em manejo de planta daninha, você vê uma mudança, porque tem produtos, eu acho que quando você faz, ainda não mudou, eu lembro que quando eu fui lá em 2018, estava o lançamento da flumioxazina chegando, produtos que a gente usa mais como pré-emergente. Lá, você acredita que a forma que a gente trabalha com os pré-emergentes aqui, ela não vai chegar, a gente vai trabalhar com poucos produtos, mas próximo do fechamento e trabalhando com pós-emergente com residual pequeno. Vai ser assim. Na questão da barreira de corais, acho que isso aí é um caminho comum, ou pré-emergentes que te garantam menor mobilidade. Ou produtos com tecnologia que rapidamente se degrada na água, né? Exatamente. A gente estava pensando, na sua apresentação ontem, eu estava pensando nisso. Talvez o caminho são produtos com esses requisitos, Isso. com baixo impacto, né? Que tem bastante, né? No caso da Austrália, onde você mora, que o lençol freático é baixo e já está ali na barreira, né? barreira de coral, né? E eu acho que é em cima disso, assim, que nem pré-emergente, são mais caros os que são menos móveis no solo, mas só que eles funcionam nesse aspecto. Você pode ter uma chuva pesada, a menos que você tenha erosão, você não vai ter esse resíduo indo para longe, então. E principalmente quando você tem essas intensas chuvas no final do ano, né? Você já vem tratando, depois fica tudo difícil e complicado. Mas ao mesmo tempo, o paraquat, por exemplo, ele já está sendo revisado. Aqui a gente já não usa A mais. gente utiliza lá, né? Então. É muito utilizado com aqueles tratorzão, né? Com os trâmpulos lá, com aquelas. É uma tristeza você ver a cana queimada logo depois ali, mas o glufosinato está começando a ser mais difundido lá para substituir o glifosato em algumas situações. Então tem um pouco disso também, né? E acaba encarecendo um pouco mais. Mas o foco nessa questão da sustentabilidade
É uma das razões. Então, se o que eu observo lá, mais do que o produto que eles vão usar, é a aplicação na hora correta. Sabe, aquilo de acertar o alvo na hora correta, eles conseguem, se eles conseguirem fazer isso, você elimina uma aplicação. Ou você tem o controle da operação, que é o mais importante, que o drone está permitindo isso. O drone é uma das ferramentas que está permitindo você ter o timing da operação, que em algumas situações não tinha. E perde-se muita produção, né? São diferentes usos em diferentes realidades, né? Exatamente, Legal. exatamente. Você tem, Que é uma situação, por exemplo, que que a gente já faz, né? Aqui ainda aqui é de visualizando o erro, né? Dá para ver lá no fundo uma parte que não foi aplicada e essa parte aqui do talhão. E o que é interessante aqui, Júnior, esse talhão, ele começa a ficar mais para baixo ali. Então é mais, ali É uma fica caída. inundado. É, Então, nesse caso aqui, acho que estava mais seco também, tinha menos problema, mas teve problema de aplicação. E aí a gente consegue visualizar. Você vê que tem aqui uma rua que está é, um pouquinho mais limpa até. é, E aí a nuvem não ia deixar a gente ver isso via satélite. E é um entendi. experimento que não dá para ficar em toda hora. Então o drone já permitiu a gente ter uma noção do que estava acontecendo e Entendi. o que ia Hoje afetar. está usando muito para imagem e começando a usar mesmo para distribuição de defensivos. Isso de defensivos, é. A gente usa e bioestimulantes também, É, né, uso de micronutrientes. O micronutriente você pode aplicar. A única coisa que a gente não pode aplicar hoje lá, que não é correto por conta da questão da barreira de corais, acaba sendo o nitrogênio, principalmente, você não pode fazer por cobertura, né, assim tem por que cima, enterrar o ideal é enterrar. por causa do É, escorrimento. enterrar ou você aplicar quando você tem a copa já mais para cima, porque você tem menos risco de perder aquele material. Entendido. Então, é nessa linha que funciona. Mas a gente realmente faz esses diferentes usos. Que só muito legal também que a gente faz, um dos trabalhos que a gente observa o solo. Isso aqui a gente tentar entender como é que são as zonas dentro do solo. Num eletrocondutividade, né, a gente tem uma máquina que a gente consegue dirigir e ver a eletrocondutividade do solo, separa em zonas e a gente tira a amostragem de solo numa área, que é menos condutividade, na outra área com mais condutividade, a gente começa a criar um mapa de variabilidade, né, uma taxa variável para fertilização ou para calagem. O que a gente quer fazer? Será que o drone vai mostrar alguma coisa diferente nisso na hora da produção? Será que eu neutralizo então essa diferença com as metodologias que a gente coloca a partir do solo, ou a gente tem que fazer outras ferramentas? E o drone começa a ser uma ferramenta para a gente também interpolar, criar isso. Então a gente tem o eletrocondutividade, a gente tem mapa de elevação, que dá para fazer tanto pelo drone quanto via solo, mas o drone em si como uma imagem para dar uma referência para a gente do que está acontecendo. Então tem essa possibilidade de você criar, você começa a diversificar a utilização para uma ferramenta que é o novo, é o que a gente precisa, a gente tem que verticalizar a nossa produção, tem que crescer a produtividade, não precisa ser necessariamente em área só. E no caso, por exemplo, pensando em agricultura de precisão e pensando no nitrogênio. Nitrogênio, fósforo também? Uhum, Também? uhum, Eh, Quando você fizer, hoje a gente viu um drone da Shay, uhum, né, que você tem, uma esteira, mas que ele aduba mais em linha. uhum. Isso com a copa mais aberto, não vai poder fazer essa distribuição. Se for granular, por exemplo, ureia você Não não vai vai, conseguir não fazer, vai. é. É, entendi. Mas uma coisa que eu vi lá na Indonésia, por exemplo, que é um trabalho que está sendo o green, né, greenfield, acho que chama, que você vai do Sim, zero para frente, greenfield. eles não tinham estrutura, estava fazendo lançamento Na a mão. lanço lá mesmo, É, né, para plantio e abrindo suco. A é. gente foi e tentou fazer isso daí com o DJI, tirar o spinner, né, fazer sair na linha, aí dirigir, pilotar o drone em cima da A-line para poder Entendi. já colocar o fósforo direto no suco. Dá certo, dá certo. É interessante, dá para fazer um pouco, é trabalhoso, mas dá para fazer. E fica preciso, né. Então, aquilo ali, por exemplo, a gente conseguiu fazer no NDVI, como é que estava lá, né, nesse piquete, mas uma coisa legal, aí a gente cria um mapa de taxa variável para aplicação via sol, mas também pode ser via aplicação, via drone, dependendo do que você vai aplicar lá, Ou por biomassa ou né. por condutividade. Nesse caso aqui, por exemplo, o cobre era necessário numa parte, na outra não.
o drone poderia fazer a aplicação para mim onde eu precisava do cobre. Entendi. Economiza para o produtor e ainda por cima, se você, em alguma situação você pode criar, por exemplo, o boro, se você colocar muito, você acaba criando toxicidade. Você evita esse risco, entendeu? Então é muito legal em cima desse pensamento. Tem aplicação, né? Você tem Uhum, tem aplicação, aplicação. você pode fazer micro e também os bioestimulantes, Isso. maturador. Uhum. Inseticida é bem tranquilo, é só A o gente pão de não tem, galinha, né? É só o pão de a galinha. gente não tem muita questão de insetos lá. E aí a gente tem isso, né? A gente não vai usar trator numa situação dessa, né? A gente tem muita inundação quando tem um evento de ciclone Atrás de ou você é um extrator, é um elevador de uma colhedora ali? É água aquilo exatamente. ali? É? É. Isso É mesmo? e é nível, é onde tá, 3,5 metros isso daqui, 4 É, metros, é. Isso aí é uma uma fazenda. fazenda, lá perto do Lawrence, É, quase no quintal dele lá, tinha. em Inga. Aqui é o Lawrence, na propriedade dele Isso ali. aí é aquelas quando dá o ciclone, que E vem nesse aquela. caso não foi nem ciclone, Não, sabia, Júnior? Foi chuva assim, tipo, mas uma chuva que não estava ninguém esperando, e aí encontrou 2 massas, caiu ali e decidiu despejar em cima da cidade. não. E assim, quebrou ponte, teve muito problema, assim. E aí, é um prejuízo muito grande. Para você recuperar alguma das coisas ali, você não recupera tudo, É. você perde muita coisa, mas mato que tá ali é o drone que foi. Você vê que é uma situação que, quando a gente pensa em conservação de solo na Austrália, ou quando você pensa no relevo, ó, é um relevo tranquilo para isso, Plano. né? Lá não põe fogo, É. palha, tá tudo ok ambientalmente, Uhum. mas daí aí é uma Como é que você isso você não tem como controla? evitar isso aí, né? É, Foi um desastre aí é, é, da natureza lá que é, aconteceu. tem isso, que é a mesma De coisa, novo, né? ali ó, a areia que veio do rio, porque o rio quebrou ali o que tinha de barragem e levou Para para a fazenda. fazenda, que é uma vossoroca que se cria ali, o tamanho disso daí. Imagina para a colhedora entrar lá depois. É, E aí o drone funciona, porque em algumas áreas no meio do talhão, como é que você vai ver isso antes? Se você mapear isso, você consegue. Isso em caso a cana estava pequena, mas uma área com uma cana maior. entendi. E aí a colhedora vai lá, você causa morte se uma colhedora entrar num buraco desse, Com certeza. entendeu? Então aconteceu bastante problemas aí pós-ciclone. E não pelo vento, é pela quantidade de chuva que veio junto com isso. 5 dias de chuva sem parar, Nossa. 24 horas por dia, deu nisso, entendeu? E aqui a questão, né, a cana é próxima ali do rio, mas eles têm essa preocupação com a água, então você tem as zonas que você não pode aplicar determinados produtos, existe esse cuidado, esse zelo, né, mas é um pouco diferente da nossa legislação ambiental aqui, que é muito, que é mais restritiva, né, que é muito interessante, é muito importante ter corredores, tal, é muito legal aqui. Eu tento levar para eles um pouco disso também, da nossa realidade aqui no Brasil, que é um avanço de alguma forma, né, assim, você ter aquilo bem estabelecido, com as regras bem claras, é um avanço. Não necessariamente se está certo ou errado, mas ter regras, de certo modo, claras, específicas, é importante para eles. Eu imagino, assim, que seria uma coisa legal. É, o Brasil é o único país que o fazendeiro produz e ainda E ainda tem 20% da sua área não é produtiva, né? é. E só no Brasil é assim, né? A Exatamente. gente, e a gente é tão, às vezes, agredido, né? Mas é ecológico. Olha aqui, ó, E a se e Austrália, é feito aqui, ó. e assim, e aqui é Olha aqui, feito, porque eu vim de São Paulo para Ribeirão no avião, e você vê isso, você vê áreas que estão todas separadas as já lá, app, tudo muito arrumado, e é, isso é fantástico. é, Isso é coisa de primeiro mundo, é, entendeu? Isso de fato é coisa de primeiro verdade, mundo, verdade, concordo. entendeu? E assim, é custoso para o produtor, mas se obedece, né, porque sabe que se não faz certo, você tá em problemas, então é melhor evitar os problemas, né. Acho que o produtor não que ele não que eu acho que o produtor ele fica muito, às ve não sei a palavra correta, não chateado, mas não se sente bem quando ele é agredido nesse sentido e a realidade é o É, oposto, né, do porque Brasil, as né. pessoas não sabem a realidade, não É, conhecem, uma notícia falsa vira verdade, é, né. é o Então que está mais tendo.
Mas é isso. Muitos crocodilos também, né? Não pode ficar entrando em qualquer rio, não. Não pode, não É. pode. Aí aqui nesse caso é um dos prestadores de serviços que a gente tem lá, com uma estrutura de drone bem legal, A muito Zetec bacana. Dynamic? Isso, a Zetec Dynamics, acho que ele vai vir ano que vem aqui, não vem? Vem, Participar eu do acho que do vem. workshop. Vem. Porque ele tem uma estrutura, né? Conta a história dele, estava contando para mim, por causa Então, do pai, né? Que é, na época trabalhava ele era fazendeiro fazenda. e ele trabalhava na fazenda e não usava o EPI, acabou se contaminando e faleceu. Ele conta essa história pra gente que quando a gente pergunta por que tem essa estrutura tão legal, tão Trabalha limpinha, sozinho? agora ele tem, a filha dele tá ajudando e ele tem mais um funcionário também, às vezes trabalhando para ele, que tem uma demanda boa e ele faz outras coisas também. E aí ele viu uma oportunidade, é um mercado que dá para trabalhar, gosta de tecnologia. E aí o que ele pensou nisso, Júnior, foi exatamente o pai dele na família, Ele é engenheiro mecânico? eu acho que ele é engenheiro civil. Civil. Eu acho que ele tem ou trabalhava com construção, ele cuidava de obras de lojas, assim. E ele me contou que na propriedade que eles tinham, o pai mexia as coisas com a mão ali, mercúrio, Nossa. né, e era comum, aqui no Brasil também, né, você tinha isso. E aí, o grande problema é o seguinte, não se lavava a mão, não se fazia nada, já enrolava o cigarro depois, então ele perdeu o pai dele com câncer. E a gente vê situações de pessoas desenvolvendo Parkinson ou Alzheimer, que podem estar relacionadas com o mau uso dos produtos lá, né. E aqui quando a gente olha para o Brasil, né, a legislação, você trabalhou em empresas do setor, você vê como é que as empresas tratam isso com Com seriedade, seriedade. segurança de trabalho Nossa, muito. E é, mesmo assim acontece de pessoas é. A di tratar isso de forma é. negativa, né. A diferença lá que eu vejo um pouco é que a gente não tem essas, na cana de açúcar não é tão comum as grandes corporações. Então, geralmente, na fazenda, o produtor é o operador, Ele faz tudo. ele faz tudo. Ele é Então, gerente a trabalho do campo, colhe, planta, é faz comum tudo. você ver produtores sem um dedo ou outro, por conta de acidente, né, não ter prestado atenção, ou ter distraído e cortar, realmente perder dedo. Problema de auditivo, de não usar o protetor auricular. Acontece, tem bastante, mas é porque nos anos 60 e 70, você não se preocupava com isso, e foi É, onde eles cresceram, né. é. E quando a gente olha para uma estrutura dessa, praticamente ela é inteirinha automatizada, né. Exatamente. E E o a ponto de ter água limpa, ele carrega 3 ou 4 mil litros de água limpa, um gerador, e aí do outro lado ali ele tem um sistema de sucção direto do dos ga galão dos dos galões. galões. Ele prepara a calda direto no tanque, ele tem Ele tem a opção de ir direto na mangueira, então passa ali, já mistura na quantidade, porque ele trabalha com concentração, em vez entendi. de tipo, eu preciso de 5. Ele tem lá 50 hectares, ele já tem um tanque auxiliar que ele coloca tudo lá ou ele faz por tanque? Faz por abastecimento. Pelo tanque do drone. Isso, então vai Entendi. succionando. Fluxômetro. Isso. Ele tem um outro pequeno, que é um misturador, que vai uns 300 litros, ele faz lá. Aí ele às vezes coloca lá direto. Se é uma área muito grande, sim, ele vai colocar lá, porque ele vai gastar menos tempo para abastecer, o drone cada vez que voltar. Mas se for uma área de tipo 5 hectares que ele vai fazer muito rápido, ele não vai se preocupar, ele vai abastecer toda vez já direto dessa forma. Mas Entendi. ele tem um tanque de Entendi. água limpa, que é só água limpa, né, ele não deixa entrar nada lá de resíduo, porque ele não quer causar num produtor o problema de usar uma água que foi contaminada com outro produto, com herbicida que vai ser, Certo. né. Então ele É. tem esse zelo É. que é muito importante, e no caso dele é legal que ele vem de outra indústria, em que a organização, a limpeza é essencial, o Entendi. acabamento é É essencial da cultura dele. da cultura dele. Tá incorporado isso. E isso o drone permitiu, É. o drone Dá permite para isso. ver a organização mesmo. Você acha que o caminho da Austrália, por exemplo, é muito nessa linha do produtor contratar pessoas como ele, como a Zetec, ou você acha que vai ter uma popularização como ele tem lá a colhedora, como ele Uhum. tem a plantadora? Eu acho que Porque tá nos lá 2. são os dois. Eu acho que tá nos 2. Vai ser esse 50-50. É. Porque É. você vê hoje lá na Austrália um produtor, ele tem trator de
300 cavalos numa fazenda de 400 hectares, De né? 400 não, de 90. De 90. Mas também é um fator para girar a economia também, né? Você Exatamente. consegue comprar tratores aí É. com financiamento praticamente É. sem juros, né? Você vai pagando aos poucos. É. E dentro de uma área dessa, o drone lá, você tem os dealers ou eles importam direto da A gente tem China? as duas coisas também. As duas coisas também. Você tem essa liberdade de De fazer. importar. Mas tem a DJI, tem os dealers deles. E Shag tem bastante? tem É mais- o Mark, né, o Azapad, que é o Aztec, ele tem os usa dois. Os dois, é. Ele tem 2 Shag e um E o que DJI. ele fala? Você já chegou a perguntar qual ele tem alguma preferência? Ele gosta bastante do Shag por conta da flexibilidade que ele tem de montar os mapas ali. Entendi. Ele tem essa Porque ele gosta nasceu disso. um drone agrícola mesmo, né? Isso, ele gosta. Ele fica, Entendi. e acho que o último modelo que ele tinha, que seria compatível com o T50, né, ele já tinha também um sensor mais adequado, mais Mais estável, confiável. É. entendi. Mas ainda era com água para resfriar Sim, ele lá. sim. A primeira vez que eu vi, eu falei: "Nossa, isso aqui vai explodir, eu não quero nem tocar nisso". Ele falou: "Não, é tranquilo". Mas não, ele gosta, mas ele usa os 2 numa boa. Ele tem essa questão, eu acho, muito, vai faltar drone, entendeu? Quando o negócio começa a virar de verdade, vai faltar drone, porque todo mundo vai poder fazer muita coisa com drone. É, porque lá na Austrália, quando você olha, não tem outra ferramenta para É. fazer isso. Os blocos, o É. relevo, Imagina. a segurança, que você Exatamente. estava falando É. da barreira, É. né? Então acho que não tem como, não tem como. Vai É. continuar o tratorizado, Isso. eles vão continuar fazendo aquelas aplicações mais complementares lá, mas o drone vai entrar com força, eu não tenho dúvida. Vai. E, por exemplo, na banana que eu te falei, que a gente conversou lá no workshop, a banana é um exemplo, a banana está crescendo na Austrália, só que Tá a ganhando banana área de cana? tá ganhando área de cana, só que a banana é área pequena. É, É área de 5 hectares, você consegue fazer dinheiro com banana. entendi. 20 hectares você faz. Como é que você vai trazer um avião para fazer só aquilo? E na banana, pessoal, você viu, agora com esses drones que carregam mais, estão colhendo, né? Pegando do lugar lá, faz um montinho, pega o T100, Engancha lá. 80 quilos e vai levando pro lugar lá Esse aí eu não pra tinha onde... pensado, mas é legal. Não, já estão fazendo isso, placa solar, nossa, estão fazendo tudo, Exatamente. e é um equipamento para esses produtores que vai ter uma ferramenta multiuso, Nossa, demais. desde a colheita Demais. até a semeadura de leguminosa. Eu lembro que o Lawrence trabalhava muito com leguminosa, Isso. com a crotalária. É o que faz nas pastagens. É verdade. E assim, é uma forma de você reduzir o nitrogênio com a rotação de cultura com a crotalária lá, não Eu é? vou confidenciar para você uma coisa que eu fiz uma vez. Tentei escrever um projeto para reformação, tipo, para reconstruir a mata ciliar em algumas áreas, para poder reflorestar aquilo e trazer. Que seria uma zona de impacto, né? E isso, criar aquela filtragem Aquela maior. imagem que você mostrou, aquilo lá desce, É. não para ali, né? E aí qual que é o negócio? Você tem a área na fazenda, só que você também tem a área que já está dentro do rio, que ela tem a subida e a descida, mas só que tá destruída, porque quando tem um ciclone, uma enxurrada, leva a Arrasta. árvore. Qual que era a minha ideia? Você ter o drone para você colocar as árvores lá, você fazer uma muda naquela forma biodegradável, você tem uma muda grande, suficiente para você soltar a 5 metros de altura ou 10 metros de altura, sem perder aquilo. Fazer o repovoamento. Repovoamento. Que legal. Eu queria muito fazer isso e eu acho que daria muito certo na Austrália, porque temos 2 riscos lá. O risco de você entrar no meio de uma mata ali, mas você também tem um risco de crocodilo. É sim. E existe esse risco. Sim, Você não sim. pode eliminar. Então você pode fazer aquilo e depois você pode monitorar. Eu queria muito que desse certo isso, porque o que é o mais importante nesse aspecto para mim? Você consegue treinar a população, que são os rangers que a gente tem lá, que são grupos a gente chama eles de traditional owners, que eles são as famílias aborígenes, que eles são eles têm a custódia da área, da terra. Então é deles aquilo ali, por serem nativos e tal. Você treinar essa população para operar um drone agrícola dessa forma, é uma forma deles entrarem na tecnologia, auxiliando o que eles têm de mais precioso, que é a água, que é as árvores, né, o ecossistema deles ali. E ainda imagina você ter eles como operadores de drones agrícolas,
é uma forma de você consorciar o que está acontecendo, você faz com que tudo se pareça muito melhor. Eles trabalham com a agricultura, eles entendem a dinâmica da agricultura, mas eles também desenvolvem conhecimento. Então isso é uma coisa que é um projetinho que eu tenho na cabeça, assim, que eu tenho muita vontade que possa acontecer um dia. E hoje isso funciona muito. Dá certo, Já tem né? o Vejo os Estados Unidos tem muito disso daí. Então é uma coisa que daria muito certo de fazer. Assim, Sabe na sua apresentação uma coisa, tem mais uma foto dele? do Marco é só, Não, é isso só aí. isso que é. Sabe uma coisa que eu vi na sua apresentação, achei legal? Aquele dispenser. Eu acho que é legal você mostrar aquele dispenser, não tá aqui, mas a gente falar dele rapidamente, para distribuição de Isca de rato, isca, né? De rato lá no caso, né? Mas esse conceito a gente pode distribuir para outras coisas, né? Outras coisas para formiga, né? Talvez, exatamente. né? Eu acho que não sei, eu não sei como é que funciona da Cotésia. É alguma coisa semelhante? A da Cotésia você distribui tubertes. Tubertezinhos ali, né? Tubertes. Isso aí já é bem consolidado no Brasil, praticamente E é via drone também. é via drone. E aí ele vai soltando Vem soltando. que aquele lá ele vai tipo uma roleta, né? Ele vai soltando ali. Ele solta. O mecanismo é semelhante, vamos falar, né? Mas você distribui menores, né? Exatamente. Você tem ele trituradinho porque lá o que acontece com o rato, você tem um limite de quanto você pode colocar por área. Mas até então eles faziam o quê? No trator eles iam e dispensavam a cada 20 metros, mais ou menos o que fazia com a Cotésia antes. Entendi. Você andava 50 metros e colocava um potinho em cada lugar. Com essa ferramenta do drone, você meio que diminui o tamanho daquilo, peletiza e você consegue cobrir mais área. Entendi. Você cria menos E tem um dano. ótimo controle para eles? Para ele, tem. É eficiente. É eficiente. Legal. É eficiente. Melhor do que fazer cada cápsula a cada tantos metros. Entendi. É uma empresa Travis Air, eu acho, que é quem detém o IP disso, né? Muito legal. Muito legal, né? E isso daí É a família. Tem aqui a minha esposa, a Marina, o Francisco e o Matheus, que são australianinhos, né? Olha aí, ó. E já falam português em A casa. gente fala só português em casa. Em casa é só português. Ensina música brasileira, come comida brasileira. Come, Mas gostam das comidas de lá também, né? Gosta, né? Mas a gente faz tudo que a gente faz por eles no final das contas, E né? no final das contas vai ter um teste aqui, Vai ter um né? teste para ver quem que pode ir para a Austrália. É verdade. Tem o pessoal aqui da produção aqui. Se gostar e não fizer careta, vamos ver quem vai para a consegue. Austrália, né? É uma boa, hein? Titã eles adoraram. Quando você contratar pessoas novas, tem que comer isso aqui, não fazer careta, já sabe que pode trabalhar. É forte. Eu acho que ninguém vai para a Austrália. Não, tá perigoso não ir, hein? O paladar é mais do Tintã. No Tintã é bom, né? Nossa, tem que tomar cuidado porque é perigoso esse negócio, é uma bomba. É uma bomba. Legal Mas demais. isso, né? Olha, a gente só tem a agradecer de novo a sua vinda para cá, a sua história também. Eu acho que esse canal, a gente também gosta de trazer essas histórias, né? Você ficou emocionado no começo, contando a sua trajetória, né? De tantas lutas e tanta superação. E eu acho que isso que as pessoas têm que entender e olhar, que a vida é cheia de desafio, né? A gente tá vivendo num mundo paralelo, né? Da fantasia e da realidade, né? Mas tudo que você vai fazer para todas essas vitórias que você tem, ou essa família, né? Estão morando num país de primeiro mundo, que era um sonho seu e acabou ficando lá, né? E esse destino de quase ter que voltar e depois apareceu a pessoa que você vendia o café e depois o morango encontrou de novo, né? São histórias que motiva e entusiasma pessoas que têm essa vontade, né? A mensagem eu acho que você deixa aqui para nós hoje, não só todo aquele pacote tecnológico que você mostrou no workshop, trouxe algumas coisas aqui, mas desse empenho e dessa vontade de realizar um sonho que hoje é uma realidade, né? A família bonita aí, né? Que é uma riqueza, né? Em ter isso hoje. E é muito legal
E a gente vai abrir agora para você, Eduardo, se quiser mandar um recado, se quiser falar alguma coisa, ou se você quiser falar see you later, liga, ok, entendeu? O que eu quero realmente falar, Júnior, é muito fantástico isso que você tem feito. Você não tem isso muito comum. A forma que você compartilha o seu conhecimento assim, você não se avança se você não compartilhar conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, é muito difícil você abrir mão daquilo que você tem para você só, né? E é comum você ver que algumas empresas, pessoas, eles querem concentrar aquilo, querem crescer em cima do que eles já sabem fazer e vira uma zona de conforto, que vira perigo. Eu acho que o que você tem feito de abrir a discussão, ouvir coisas diferentes, falar o que você faz e ensinar as pessoas a fazerem diferente também, para benefício deles, você só tem a ganhar, você cria fidelidade, você cria mais ferramentas para você, né, você consegue atribuir ao que você faz e criar valor para o que você faz. Então acho que eu fiquei muito, muito feliz com o que eu vi, assim, daqui. E eu acho que nesse caso, você está mais avançado em qualquer lugar do mundo, porque isso daqui é muito importante, né? Essa ferramenta, ter o podcast, mas workshop, e eu sempre vejo coisas que você está sempre falando alguma coisa nova, você está sempre participando e trazendo pessoas, levantando também as pessoas para que elas possam serem reconhecidas, né? Então acho que isso é muito legal. O Lawrence, que te conhecia há muito tempo já, te conhece há muito tempo, ele desde a primeira vez que eu encontrei com ele, primeira coisa que você falou: "Você conhece o Júnior?" Porque ele acho que você marcou também isso para Ah, ele. que legal. Isso é importante, acho que o que você faz de bem para as pessoas vai ficar, né. Então, isso é muito bom, isso é muito bom. E fica o convite para quem quiser ir para lá e conhecer, eu acho que é legal, é uma experiência muito bacana. Acho que tudo que você visita, conhece, fica para você para o resto da vida, é o que ninguém consegue tirar de você, né. Obrigado, nós ficamos felizes por isso e você faz parte disso Hum, aqui no podcast. tá Obrigadão, ótimo, cara. muito obrigado, Valeu, viu. viu? Tá certo.